Vamos para mais um vídeo da nossa série sobre o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Para você que nos acompanha aqui no canal, você já sabe, todo vídeo é uma ficha de fiscalização diferente. Para você que está vindo pela primeira vez, de repente por ter cometido essa infração e está em busca de mais informações, aqui nós apresentamos a ficha, mostramos as informações que estão nela, fazemos nossos comentários, nossos apontamentos conforme for avançando a nossa explicação. Então, bora lá para mais uma ficha de fiscalização, dessa vez da infração prevista lá no artigo 250, inciso 1, a linha B do Código de Trânsito Brasileiro. Está aqui a tipificação completa desse enquadramento, que é quando o veículo estiver em movimento, deixar de manter acesa a luz baixa de dia. Esse é um grande detalhe aqui, ó. No caso dos túneis sob chuva, neblina ou cerração. Perceba que existem desdobramentos aqui, né, para esse tipo infracional, tanto é que o código de enquadramento aqui ele vai variar. Eu peguei o segundo desdobramento, que é essa infração específica aqui, ó. Em movimento, deixar de manter acesa a luz baixa sob chuva, neblina ou cerração. Principalmente aqui, ó, sob chuva, que é a situação mais comum, né, no dia a dia. Até porque, mesmo que não seja inverno, mas verão, às vezes vem aquele dia que, pô, vai chover, né? Choveu. E aí é onde realmente existe a infração, porque às vezes é época de inverno, você já sai de casa numa manhã chuvosa de repente, mas às vezes você saiu ali numa época de verão, tava um solzão legal, daqui a pouco foi ficando nublado e começou a chover. E aí é onde muito condutor, às vezes desatento, acaba cometendo essa infração. Faço uma pequena observação aqui antes de avançar com a explicação, que é a seguinte, você precisa saber, olha, na redação original do CTP, aí aqui vem uma explicação mais ampla, nós não tínhamos essa obrigatoriedade da luz baixa. Na realidade, a obrigação, quando tinha chuva forte, neblina ou cerração, era a utilização das chamadas luzes de posição do veículo, né, que o pessoal chama popularmente de lateral. Mas a obrigatoriedade era de usar as luzes de posição. Só tinha um problema em relação à chuva, né? Isso porque o texto da lei estava no inciso 4 do artigo 40 do CTB, ele determinava a utilização das luzes de posição sob chuva forte, neblina ou cerração. Então nós tínhamos um problema, veja, o que é chuva forte? Na legislação de trânsito não tem uma definição, acho que talvez tivesse que buscar na meteorologia, né? O que é chuva forte para fins de fiscalização? Então assim, era um dispositivo que não era tão simples de você aplicar, porque se um agente autua por esse motivo, alguém na defesa vai dizer, beleza, pô, mas o que é uma chuva forte? Como é que o agente deixa claro que aquilo é uma chuva forte? É por essa razão que a Lei 14.071, que é de 2020, mas entrou em vigor somente em 12 de abril de 2021, acabou revogando esse inciso 4 do artigo 40 e passou a constar no inciso 1, que tratava da necessidade da utilização da luz baixa, as questões de utilização de luz baixa durante o dia. Ele lá manteve a necessidade de luz baixa à noite, claro, mas trouxe lá situações em que se utilizaria da luz baixa mesmo durante o dia, né, que é no caso de chuva, neblina ou cerração. Só um instante. Ainda me recuperando de uma virose, né? Então, bora lá. Seguindo. Então, sob chuva forte, neblina ou cerração. Expressão estranha. Agora é sob chuva, neblina ou cerração. E a utilização de luz baixa e não mais das luzes de posição. Então, mesmo durante o dia, quando você estiver num túnel, que já era uma obrigatoriedade, né? Ou sob chuva, neblina ou cerração, sem a expressão chuva forte, aí é obrigatória a utilização mesmo durante o dia. Então, por isso que eu digo, às vezes o cara sai de casa, tá um solzão legal, daqui a pouco vai começando a ficar nublado, e daqui a pouquinho começou a chover. Pronto, tem que manter acesa a luz baixa, senão comete essa infração que a gente vai ver agora em detalhes, tá certo? Então, olha, a gravidade dessa infração aqui, ela é uma infração de natureza média. Se é de natureza média, são 4 pontos no prontuário de quem? Desse sujeito aqui, ó, do condutor. Aí vem um detalhe, né? Essa infração ela pode ser constatada, ó, sem abordagem. Então significa dizer que se o agente da autoridade de trânsito tiver constatado o cometimento dessa infração, mesmo sem abordagem, o proprietário vai ser notificado, né? Então, se foi ele que cometeu a infração, beleza. Se não foi ele, tendo um principal condutor indicado, principal condutor responsabilizado. Não tendo principal condutor, cabe ao proprietário fazer a indicação do réu infrator sob pena dele mesmo ser responsabilizado. Vale lembrar ainda que, se tratar de uma infração de natureza média, é possível que seja aplicada a penalidade de advertência por escrito, claro, desde que o infrator preencha os pressupostos para isso, né, que é não ter cometido nenhuma outra infração nos últimos 12 meses. Então tá aí, é possível autuação sem abordagem. Se houver abordagem, beleza, o agente da autoridade de trânsito já identificou o infrator no momento da lavratura do auto de infração. A penalidade prevista aqui, ó, é a de multa. Como se trata de uma infração de natureza média, a multa é de R$ 130,16. E está aqui a competência, ó, que é do órgão de trânsito do município, rodoviário e também do órgão de trânsito estadual,
por força da ampliação, né, de competências, independentemente da existência do convênio, lá na Lei 14.599 de 2023, beleza? E a conduta não caracteriza um crime de trânsito e também não tem uma medida administrativa para essa conduta. Vamos lá dar uma conferida aqui, né, quando é que ocorre de fato essa infração, quando é que ela não se caracteriza. Vamos lá dar uma conferida nos detalhes. Ó. Primeiro, quando é que se autua por essa infração? Nós temos pelo menos 3 hipóteses aqui de caracterização dessa infração. A primeira delas é a seguinte, ó, é o veículo que transita sem acender luz baixa durante o dia sob chuva, neblina ou cerração. Então é a primeira hipótese de caracterização dessa infração. O mais comum, repito, é a questão da chuva, né? Então, na chuva é quando vai ocorrer essa infração. É o mais comum, não quer dizer que, principalmente na região sul do Brasil, né, quando a gente tem cenários ali de neblina, de cerração, essa infração não vai ocorrer. Mas, digamos que a nível nacional, o mais comum seria na questão da chuva, até dentro da cidade e tudo mais, né? Segunda hipótese aqui, ó. Veículo que transita com a lanterna de posição dianteira ligada. Você lembra lá que eu falei no começo? Até então, na redação original do CTB, até uns anos atrás, as luzes de posição é que era obrigatória a utilização, né? A luz baixa veio com a Lei 14.071 de 2020, que entrou em vigor em 12 de abril de 2021. Ó. Então, mesmo que a luz de posição esteja ligada, mas se não tiver acendido ali a luz baixa durante o dia sob chuva, neblina ou cerração, a infração também se caracterizou. E terceiro, que é uma situação curiosa, né, e que pode causar confusão em pessoas que têm veículo com DRL. Por quê? Olha, veículo que transita com DRL, o que é DRL? Aí, cara, eu não vou me atrever a falar a expressão em inglês, né? Mas é a luz de rodagem diurna. É aquela lâmpada, aquele farol, né? Que no que você liga o veículo, ele já liga junto, né? Aquela espécie de LED ali e tal, né? Tentando explicar, tentando exemplificar aqui para vocês. Então, aquela luz que liga junto com quando o veículo ele é ligado. Então, isso é o DRL. Aí tem uma confusão que é feita aqui por alguns condutores, que é o seguinte, ó. No caso da utilização da luz baixa durante o dia na rodovia. Por quê? Porque é obrigatória a utilização da luz baixa do veículo durante o dia na rodovia. Tem vídeo aqui no canal explicando isso, você pode dar uma conferida depois quando terminar esse aqui. Então, durante o dia é obrigatório utilizar a luz baixa do veículo na rodovia. Mas tem que ser uma rodovia de pista simples, situada fora do perímetro urbano. E tem uma observação no texto da lei, né, que se o veículo tiver DRL, para essa finalidade, o DRL cumpre a necessidade de dispensa a necessidade de estar com a luz baixa durante o dia, ligado durante o dia na rodovia. Ou seja, se o veículo tem DRL, ligou o veículo DRL, a luz de rodagem diurna liga junto. Então, você está numa rodovia de pista simples situada fora do perímetro urbano, você está cumprindo o que está na lei. A obrigatoriedade da luz baixa vai ser no veículo que não tem DRL para essa situação. Só que às vezes o condutor de veículo que tem DRL, ele acha que o DRL serve para a noite, serve para chuva. Na realidade, o DRL não serve para isso. À noite e na chuva tem que estar com a luz baixa acesa, senão vai caracterizar a infração. A própria ficha traz isso para a gente, ó. Veículo que transita com o DRL acionado, mas sem acender a luz baixa, mesmo durante o dia sob chuva, neblina ou cerração. Então, o DRL, luz de rodagem diurna, ela não cumpre essa finalidade. É importante deixar isso muito claro, porque ela caracteriza a infração da mesma forma que eu, por exemplo, meu carro não tem DRL, se eu tivesse com o farol desligado, com a luz baixa desligada durante o dia na chuva ou à noite, por exemplo. Vamos lá para as hipóteses aqui do quando não autuar. Para você que acompanha o canal, você já sabe. As condutas especificadas nessa coluna, ou elas não caracterizam infração, então seria um fato atípico administrativamente falando, ou vai ser infração, mas em outro tipo infracional que a própria ficha vai apontar para a gente qual seria. Primeira hipótese aqui, ó. Veículo com sistema de iluminação defeituoso ou com lâmpada queimada. Veja, isso é infração. Só que é em outro tipo infracional, né, que é lá no artigo 230, inciso 22 do CTB, que também é uma infração de natureza média. Segundo, ó, veículo que está em movimento deixar de manter acesa a luz baixa durante a noite. Veja, é infração, mas só que no outro tipo infracional, no próprio artigo 250, inciso 1, só que na linha A. Terceiro aqui, ó, quando a moto, né, motocicleta, motonete, ciclomotor, tiver deixado de manter a luz baixa durante o dia nos túneis, né? Então, nesse caso aqui, né, quando o veículo, né, exceto moto, desculpa, né, quando qualquer veículo, por exemplo, meu automóvel, né, eu estou passando num túnel, tá certo?
e aí eu não estou utilizando a luz baixa, mesmo durante o dia. Aí é infração, no próprio inciso 1 do artigo 250, na mesma linha B, só que naquele outro desdobramento. Ó. No caso de moto, tem um tipo infracional específico também, tá certo? Que eu já explico aí para vocês. O 4 aqui, ó, quando o veículo estiver em movimento, deixar de manter acesa a luz baixa durante o dia. No caso, veículo de transporte coletivo de passageiros, quando ele estiver na faixa própria a ele destinada. Na linha C do inciso 1 do artigo 250 do CTB, aquele famoso corredor de ônibus. Às vezes tem uma via, né? Aí vamos imaginar que essa faixa aqui, ó, seja só um ônibus. Vai ter a sinalização, tudo mais. Então o ônibus aqui mesmo durante o dia tem que estar com a luz baixa acesa. Se não tiver, entra nessa caneta aqui, tá certo? Vai para a canetada aí desse tópico 4. 5, que é a questão de moto que eu vou explicar para vocês. Ó, aqui merece uma observação também. Veja, na redação original do CTB, a moto, quando não estava com a luz baixa acesa durante o dia, era uma infração de natureza gravíssima que dava a suspensão do direito de dirigir do condutor. Olha a bronca. Essa era uma infração lá do inciso 4 do artigo 244 do CTB e era muito criticada por motociclistas, porque às vezes, imagina, a luz da farol da moto queimou, o cara não viu, a gente vai lá e autua. E assim, sem abordagem, né? É um negócio meio complicado, o cara tinha carteira suspensa por esse motivo. Aí esse inciso 4 do artigo 244 do CTB ele foi revogado, esse tipo infracional. E foi criado um novo tipo infracional, que é esse aí, ó. A motocicleta, motonete, ciclomotor durante o dia com o farol apagado. O mesmo artigo 250, a linha no inciso 1, mas só que na linha D. É infração de natureza média e não dá suspensão. Então, continua sendo infração pela importância do motociclista manter a luz baixa acesa, considerando que é um veículo menor, muito mais ágil no trânsito e que tem a necessidade de ver e ser visto por outros veículos, né, com mais facilidade. Então, a luz baixa acesa mesmo durante o dia, ela propicia isso. E aí o motociclista não está com a luz baixa. Então existe uma infração para isso, mas não dá suspensão, não é gravíssima, infração média. E uma outra hipótese aqui é o veículo, exceto moto, transitando sem acender luz baixa durante o dia na rodovia de pista simples fora do perímetro urbano, porque moto é sempre nesse tipo infracional aqui. Aí nesse caso, ó, que é aquela situação que eu trouxe lá da confusão do DRL e tal, se o DRL tivesse aceso na luz, sem a luz baixa na rodovia, ou qualquer outro veículo que não tem DRL não acendeu, rodovia de pista simples fora do perímetro urbano, aí a caneta no mesmo inciso 1 do artigo 250, só que na linha E. Aí tem algumas informações complementares, que é a Resolução 970 de 2022 do CONTRAN, que trata sobre as especificações técnicas do sistema de sinalização e de iluminação dos veículos, né, que é a norma específica a tratar do tema. Aí vamos para algumas definições e procedimentos importantes aqui. Ó. Primeiro, as luzes de posição acesa, o DRL, o farol de luz alta ou de neblina aceso, olha aqui, ó, não substitui o farol de luz baixa para fins dessa infração, aquilo que a gente trouxe na explicação anterior. Então as luzes de posição, conhecido popularmente como a lateral, o DRL, o farol de luz alta, o farol de neblina, se estiver aceso durante o dia na chuva, por exemplo, não substitui a luz baixa do farol para fins de fiscalização, para fins de caracterização dessa infração. E por fim, temos aqui alguns exemplos de informações que devem constar no campo de observações de auto-infração. Não há uma obrigatoriedade expressa na ficha de preenchimento do campo de observações, mas você que acompanha o canal já deve ter visto nosso posicionamento, no sentido de que, em nome da segurança jurídica, em nome de um ato administrativo cada vez mais sólido, deveria sim ser preenchido, para que você tenha o máximo de detalhes possível quanto à caracterização dessa infração. Por que ela ocorreu? O que foi que o agente viu, observou, para constatar efetivamente. Então, a descrição deixa um ato administrativo mais sólido, mas a legislação ela não obriga nesse caso, mas é sempre algo a ser questionado, né, e ter nosso posicionamento a esse respeito. Então vamos lá para 3 exemplos de informações aqui que podem constar no campo de observações do auto-infração. Primeiro, o veículo transitava sob chuva sem acender o farol baixo durante o dia. Segundo, o veículo transitava sob neblina sem acender o farol baixo durante o dia. Terceiro, o veículo transitava sob cerração sem acender o farol baixo durante o dia. Até para você distinguir o que estava ocorrendo, ó, chuva, neblina ou cerração, seria interessante o preenchimento do campo de observações do auto-infração por parte do agente da autoridade de trânsito quando constatar efetivamente o cometimento dessa infração. Tá aí a ficha de fiscalização dessa infração da luz baixa. Se você quiser ter acesso a essa ficha e a todas as outras fichas do Manual Brasileiro de Fiscalização do Trânsito, é muito fácil. salatrans.com/mbft. O link está na descrição desse vídeo. Lá você tem todas as fichas sem precisar baixar nada, sem precisar instalar nada. E se você quiser, você também pode fazer o download do manual completo, manual de fiscalização completo para o seu celular, de repente, tá certo?
E se você ficou com dúvida, concorda com algo ou discorda de algo, fique à vontade, deixa aí nos comentários. Você que acompanha aqui o canal já sabe, deixou sua dúvida, a gente tenta te ajudar de alguma forma, beleza? Eu agradeço muitíssimo a você que me acompanhou até aqui, um grande abraço e até a próxima.